Olá galera, como vai? Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para o vídeo número 2, onde nós conversaremos um pouquinho sobre alimentos fit e se esses alimentos realmente são fit e se a gente pode comer isso à vontade, certo? Primeiro ponto que eu anotei aqui para comentar é que não existe uma definição, né, do que é um alimento fit, certo? De fato, né, o que a gente vê na maioria das propostas de alimentos que se vendem como alimento fit é um tipo de produto ou alguma receita onde esse alimento provavelmente ficou ou mais saudável ou ele ficou um alimento menos calórico, né? E que de alguma maneira isso estaria associado a um estilo de vida mais fitness, talvez, certo? Então daria para dizer que essa acaba sendo a definição, né, do que seria um alimento fit. Mas e aí, Lucas? Os alimentos fit são realmente fit? Boa pergunta. De fato, nós vemos que quando nós pensamos, né, em algumas classes, em alguns tipos de alimentos, eles realmente poderiam ser chamados de opções mais fit. Como, por exemplo, fui num restaurante e comi, ao invés de uma carne frita, né, ou uma carne ali empanada, onde nós teríamos uma adição bem alta ali de óleo, de calorias vindas pela gordura, eu pedi lá um filezinho de frango grelhado ou um peixinho que não foi frito, né? Ele foi provavelmente assado, grelhado ou algo assim, né? Ou mesmo um corte de carne mais magra, né? Como por exemplo um filé mignon, vamos supor, um patinho, em que ele não foi preparado ali de uma forma muito gordurosa. E a gente poderia falar, olha, estou comendo aqui um prato mais fit. Estaria errado? Não estaria. Ou vamos dar um outro exemplo ali, né? Em que ao invés de você fazer um lanche ali com um pão tradicional e um recheio ali bem gorduroso, bem calórico, você pegou aquele pão lá que tem bastante fibras e fez um recheio ali com bastante vegetais e alguma fontezinha ali de proteínas, né? Ou algo assim que também fosse ainda assim pouco calórico. A gente poderia que ele se transformou, poderíamos dizer que ele se transformou num lanche fit, entendem? Então, a definição de alimentos fit, né, é algo muito, muito ambíguo aí, né? E que a gente tem que ter um certo cuidado com isso, ok? E quando nós pegamos alguns exemplos, principalmente, né, quando nós vamos para a área de industrializados, isso a gente tem que ter uma atenção redobrada. Eu estou cansado de ver alimentos sendo vendidos como opções mais saudáveis ou opções fits e que, na verdade, quando você para ler a tabelinha nutricional deles e vai ver a quantidade de calorias ou a quantidade de ingredientes ali que a princípio não é uma coisa tão saudável e tal, você fica meio chocado, né? Então, nós temos que ter muita cautela e, galerinha, é difícil, mas a gente precisa ler rótulos. Então, no final das contas, daria para nós dizermos, né, que existem vários e vários tipos de alimentos que realmente a gente poderia dizer que eles são opções legais, né? Como, por exemplo, Lucas, se eu pegar um iogurte desnatado, né, mesmo que for uma versão com sabor, mas que não adiciona ali uma quantidade de calorias, de açúcares, né, ou de outros ingredientes ali calóricos, um tipo de alimento mais fit, né? Ou vamos dar um outro exemplo, vamos supor que você fez ali, né, um pãozinho e ao invés de passar algo bem calórico como, por exemplo, a margarina ou a manteiga ou uma pasta de amendoim, você passou ali um cottage, um requeijão magro. Daria para dizer que foi uma opção um pouco mais fit, certo? Mas existem muitos produtos como, por exemplo, biscoitos, bolachas, bolinhos ou algumas receitas que às vezes eles fazem alguma troca de ingrediente
ou então eles fazem alguma adaptação na própria receita, só que teoricamente é uma adaptação que não faz o índice de calorias da receita abaixar, ou até no próprio quesito saúde, muitas vezes essa receita não melhora, né? Então, Lucas, eu peguei lá um bolo que tinha, por exemplo, farinha de trigo e acabei fazendo ali um bolo sem essa farinha de trigo e aí eu comprei lá uma farinha de arroz. Você já leu a caloria dessa farinha de arroz? Você já leu a caloria da farinha de trigo? Fez uma comparação? Será mesmo que esse bolo desceu tanto a caloria? Será que a quantidade de fibras dessa farinha de arroz é maior que da farinha de trigo? Então, galera, é difícil ter essa resposta, né? Para eu conseguir dar exemplos tão fáceis e claros, mas o que eu quero instigar em vocês é: analise melhor essa receita, compare tabelas, compare números. Como eu expliquei para vocês já no primeiro vídeo, o emagrecimento ele depende muito de matemática, certo? É basicamente ali, né, um cálculo entre consumo de calorias versus gasto de calorias, entende? Então, não é à toa que nós temos um professor ali de educação física junto ao André ajudando vocês a gastar um pouquinho mais de calorias, e eu estou aqui tentando ajudar vocês a pensarem como consumir um pouco menos de calorias, certo? Então, como eu já expliquei, tem alguns alimentos que quando você vai pegar uma versão talvez mais fit deles, provavelmente o índice de calorias não fica um índice reduzido. Então pensa assim, putz, talvez aquele bolinho lá à base de farinha de arroz, vamos supor, ele teria as mesmas calorias que uma fatia de bolo tradicional. Será que realmente é uma troca tão interessante ou tão inteligente? Né? Eu diria que provavelmente não. Sempre quando vocês forem comer alimentos, comparar alimentos, façam essa análise, né? Qual que é a taxa de calorias? Qual que são os ingredientes usados, né? E quando de fato existe uma troca que você vê que melhora a taxa de calorias ali da receita, faz total sentido, né? Por exemplo, eu fiz um bolinho de cenoura onde eu reduzo um pouco a quantidade, vamos supor, de óleo ou de açúcar ou de farinha, e eu aumento em mais cenoura, que é um alimento pouquíssimo calórico. Com certeza, você está tirando algo que é mais calórico e colocando algo menos calórico, a caloria da receita final vai abaixar. Então, tentem sempre ter esse olhar crítico e fazer essa comparação na cabeça de vocês, certo? Porque eu vejo que a maioria das pessoas acaba pecando nisso. Leiam tabelas, galera. A Andrea vira e mexe, fica postando tabelinha, né, no perfil dela. E isso é fruto de todo esse aprendizado que a gente vem trabalhando com ela também. Então, leiam tabelas. Acho que a gente pode depois até fazer um videozinho específico sobre isso, para tornar vocês pessoas que estão lendo tabelas muito bem e comparando tabelas muito bem, ok? E partindo então todo esse raciocínio aqui que a gente tentou desenvolver, vocês conseguem perceber que se esse alimento ele for um alimento que não é tão baixo em calorias, e para um emagrecimento, né, a gente não quer que você consuma muitas calorias, eu posso comer isso de forma à vontade? Com certeza não, né? Então, tenham muito cuidado com isso, ok? Eu vejo muitas pessoas mesmo, e acho que essa pergunta da Andrea foi até provocativa para eu falar isso para vocês, né? Que quando elas têm essa ligação de que esse alimento é um alimento fit, a pessoa pode consumir o quanto ela quiser, que vai ser excelente para o emagrecimento. E galera, mais uma vez, o emagrecimento é matemática. Se esse alimento então não for tão baixo em calorias, com certeza isso não vai ajudar, né, a você fazer esse controle calórico, ok? Então tomem muito cuidado com os alimentos que se dizem fit, né? E façam sempre essa análise matemática aí do quanto eles têm de calorias. Porque com certeza vocês vão se chocar com vários e vários exemplos no mercado de alimentos que são vendidos como mais saudáveis, mas
não são, ou que são vendidos como algo para emagrecimento, mas que em calorias eles não são menos calóricos. Então fiquem muito atentos aí, ok? E no que precisar, contem comigo. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais nesse vídeo. E daqui a pouco a gente vai mandando mais e mais conteúdo aí para vocês estudarem e aprenderem. Tá certo? Um beijão e uma ótima semana.